Amigos queridos, convidamos a todos a iniciarmos uma semana de trabalhos, o prenúncio de um novo tempo para os nossos espíritos. Convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nos ensinamentos vivos do Evangelho de Jesus, para que estas sábias lições possam permear os nossos espíritos e trazerem aos nossos sentimentos as vivas alegrias. Aqui estamos, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, a rogar-te amparo e proteção à nossa pequenez, amparo a todos os trabalhadores da vossa seara, Senhor, para que não esmoreçam no caminho e possamos resolutos, Senhor, trilharmos as retas seguras do trabalho no bem constante. Fortalece-nos o ânimo e infunde em nossos corações o vigor da fé. Que este amparo misericordioso se faça, Senhor, para toda a humanidade da terra, onde quer que haja dor, onde quer que haja desesperança, possam haver corações amigos misericordiosos servindo em seu nome. É com esta confiança inabalável, Senhor, da justiça do seu amor na terra, que entre amigos tão queridos iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor, quando Jesus pronunciou o amor, esta palavra divina, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Os primeiros cristãos que deram testemunhos de fé nos circos de Roma haviam sido despertados pelo influxo do amor de Jesus e se mantiveram inabaláveis nessa confiança, na vida futura, na vida do Espírito, na justiça de Deus. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. Triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Aqui mostra para nós que a lei do amor, que é amar o próximo como a si mesmo, amar ao próximo, fazer ao outro o que gostaríamos nos fizessem, essa é a síntese da lei do amor. Não tem como nós vivermos a lei do amor sem nós sentirmos que o planejamento reencarnatório a nós confiados com a nossa anuência é absolutamente justo, necessário e que nos tornará espíritos felizes. Hoje, para que esse planejamento reencarnatório seja mais compreendido por nós, estamos falando de famílias, estamos falando de convivência conjugal, estamos falando dos casais, a importância do casamento, a formação de um lar. Mas existe um contingente enorme de espíritos na Terra, hoje mais do que alguns séculos atrás, que não contraíram o casamento. Porque nós vamos enquadrar em algumas grandes categorias, não contraíram. E vamos ver primeiro o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isso e como que a espiritualidade complementa. O celibato
voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. A pessoa que voluntariamente abstém-se de uma relação a dois, ela estaria voluntariamente num estado de perfeição? Resposta: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. E isso é muito diferente. Então já temos aqui duas categorias, né? Daqueles que voluntariamente, por egoísmo, se abstêm de um relacionamento a dois, e daqueles que também voluntariamente se prontificam a vir com tarefas sacrificiais a serviço da humanidade. Então diz, é muito diferente. Eu disse por egoísmo, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então essa categoria dos espíritos com tarefas muito definidas junto à humanidade, que vieram isentos de família, para que os seus sentimentos se expandissem de forma geral, fraterna para todos, estão numa categoria muito, muito acima de nós. Vamos nos ater a esses de nós que estamos nos desencontros afetivos. Nós, a cada século que passamos, desenvolvemos mais a livre escolha. Fazemos as nossas opções, ora pautadas nas nossas más tendências, que são os nossos quadros de memória, ora fazemos escolhas pautadas pela nossa consciência, que é o livre-arbítrio. Então vamos dizer assim que a abstinência, ou estar privado de uma vida a dois, pode ser altamente educativo para o espírito quando essa escolha não é para se enclausurar. Então nós temos aqueles espíritos que em muitas existências viveram muito isolados, viveram muito num sistema de ostracismo, que a gente chama fechados em si mesmos. Por que se fecharam em si mesmos? Porque ficaram áridos na manifestação do afeto e, vamos dizer assim simbolicamente, desaprenderam a se relacionar. E o relacionamento mais profundo, um relacionamento de casal com outra pessoa, ainda é traumático para esses espíritos. E eles, então, ainda estão numa fase primária do egoísmo e estão permeados por grandes fobias de relacionamento e muitas vezes estão despreparados para uma vida em família no que se refere ao casamento. Esses espíritos necessitam reencarnar em lares muito calorosos, muito afetivos, muito expansivos, para que eles, em uma ou duas encarnações, muitas vezes sem o casamento, possam acreditar que aquele ambiente familiar é possível, que as pessoas podem conviver juntas, que isso é um bem para todos. Então eles vão se familiarizando. Até porque podem não ter trazido o compromisso com o casamento, mas trouxeram o compromisso de viver em família. Às vezes trazem compromissos fortes de ajudar os pais na criação dos filhos mais novos, ou de ser um esteio de alguma forma da família. Eles trazem compromissos importantes para se familiarizarem com aquele contexto. Existe um outro grupo de espíritos que fizeram abusos da sexualidade e que também desprezaram corações queridos seguidas vezes, que foram motivos de desarmonias em outros lares e que tiveram uma inconsequência dos seus atos afetivos e sexuais
e que então não construíram ao longo dos últimos séculos vinculações afetivas significativas que pudessem gerar reencontros. Ora, não tendo ficado com ninguém e estando com todos, e sem se aprofundar com nenhum, nós não teríamos vetores para atrair reencontros. Que reencontros seriam esses? Então, o espírito precisa vir numa posição de querer muito estar com alguém e não conseguir. Querer muito um casamento e isso não acontecer. Porque não teria esse espírito, seja homem ou mulher, planejamento reencarnatório para construir um lar. Isso não significa que não vieram para começar a aprender o que é uma vida a dois. E como a nossa faculdade de escolher é inerente ao espírito, muitas dessas pessoas têm muitos relacionamentos sem planejamento de casamento. É interessante. Fica um tempo com uma pessoa, com outra, está sempre numa busca constante. E então essas pessoas estão necessitadas de uma orientação de que, não tendo tido um planejamento reencarnatório de casamento, porque isso acontece naturalmente pelos vetores reencarnacionistas, que essa pessoa então escolheu alguém da sua afinidade, que ela siga com esse alguém para começar do zero a construir as vinculações afetivas para muitos séculos do porvir. Porque é assim que começa. Isso não começa no mundo espiritual. Começa aqui na Terra, sabendo atrair para si, ser atraída pelas pessoas com alguma afinidade de princípios, de ideais, e que vão começar a construir uma história de amor ao longo dos muitos séculos que ainda vão se suceder. E nós estamos num momento na Terra em que os desencontros afetivos têm sido motivos de grandes dores. As pessoas se encontram buscando alguém a esmo muitas vezes, né? Buscando afinidades que não construíram, buscando reencontros que não estiveram conosco. E isso tem gerado bastante sofrimento afetivo, motivo de depressões ou de outros quadros emocionais chamados aflições terrenas, às vezes de grandes tormentos. Dificilmente o espírito que está buscando está pacificado. Mas é importante nós sabermos que nós estamos, tem muitos motivos pelos quais uma pessoa não tem planejamento para o casamento. Porque o melhor para o espírito é a formação da família, sem sombra de dúvida. É o caminho mais rápido de ascensão do amor que tem que se multiplicar por todos os membros daquela família. Então nós estamos entrando nesse tema e queremos depois dizer no Vida e Sexo o que o Emmanuel nos orienta sobre isso. Daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, e daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições das mais diversas. São essas dois grandes grupos que nós falamos. De qualquer forma, aqueles que estão mais desarvorados nessa busca, que possam aproveitar a sua força, a sua energia para canalizar de forma mais sublimada para finalidades superiores, para o bem do próximo, para projetos coletivos de socorro a quem tem dor. Porque quando nós canalizamos essa energia afetivo-sexual para finalidades superiores, vai havendo uma compensação emocional e os espíritos superiores que amparam aqueles de nós que estamos nessa condição, encontram respaldo para se aproximarem, nos plenificam, nos pacificam e nos harmonizam. Continuaremos. É sempre importante compreender que estabelecer um planejamento na Terra
para estar sozinho ou sozinha, sem a presença de alguém que vai compor o casal, é sempre uma prova para o espírito. Sempre uma prova. Porque é natural, e a gente vê isso desde os animais, que haja uma busca do outro para que nós possamos trocar vibrações que vão nos complementar. Isso é da natureza divina. Então, quando um espírito tem uma prova dessa natureza, isso é, sem sombra de dúvida, na grande maioria das vezes, uma dor para o espírito. Porque ele vai passar uma existência, provavelmente, sem vinculações que estejam planejadas. Isso, como a Célia colocou, não significa que o espírito não possa ter envolvimentos, fruto das suas escolhas. Mas também é bem provável que, mesmo que haja envolvimentos, na maioria das vezes, essa situação ela não se estabelece de forma permanente naquela existência. Então, quando nós olhamos sobre essa ótica que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, é extremamente importante que o espírito ele faça um aprendizado na sua intimidade de ter, sim, trocas afetivas. Não na intensidade, obviamente, ou com as características de uma vida a dois, mas que ele busque ter trocas afetivas para que ele possa se alimentar profundamente daqueles relacionamentos saudáveis que ele mesmo colocou no seu planejamento reencarnatório. Então nós vamos ver que é muito comum quando duas pessoas se unem no matrimônio, depois de um certo tempo e às vezes desde o começo, não haver efetivamente uma troca de vibrações que alimente o espírito. Porque são trocas baseadas numa materialidade. E nós ficamos, muitas vezes, viciados nesses tipos de troca que não nos alimenta e que vai causando um vazio profundo no nosso ser espiritual. Então, quantas pessoas dizem para nós: não, eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma família grande e tal, mas eu me sinto solitária, eu sinto solidão, eu sinto que tudo isso não me abastece. E por que isso acontece? Porque para que nós possamos realmente nos abastecer, é necessário que tenhamos trocas espirituais, porque somos espíritos. E muitas vezes o espírito entra lá na frente numa situação de prova, porque mesmo estando com alguém, ele não aprende lições dessa natureza. Então, aproveitar uma existência onde a prova vai ser dessa categoria para estabelecer relacionamentos familiares, relacionamento com grupos de convivência, que nós possamos verdadeiramente nos alimentar com trocas verdadeiras, trocas espirituais, em que nós não vamos de maneira nenhuma sofrer
desta solidão que é promovida não pela ausência de alguém, mas por não sabermos fazer trocas espirituais. Então, entender isso profundamente, às vezes um espírito vai ter sim o compromisso de vir numa união na Terra e em terríssima idade vai ficar viúvo, né? E não vai mais encontrar um companheiro, uma companheira. Ou seja, o que significa isso na vida dessa pessoa ou da vida daquele que não trouxe o compromisso com o matrimônio? Naquela existência, nós vamos precisar desenvolver relacionamentos profundos uns com os outros, com aqueles que são o nosso próximo, aquele que é o nosso próximo, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que nós criemos na nossa intimidade esse mecanismo de estabelecer trocas afetivas que realmente nos sustente. Então, quantas vezes nós somos espíritos absolutamente isolados, mesmo sendo casados, mesmo estando numa casa espírita, mesmo trabalhando em instituições enormes com centenas de pessoas, e aí o espírito não se apercebe daquelas oportunidades extraordinárias que a vida lhe oferece para que ele aprenda isso. Então, escolhe numa outra oportunidade não ter, por longo período da sua existência, a companhia de alguém para que aprenda a ter esse tipo de relacionamento. Outros espíritos vão permanecer por longos períodos na existência, por 30, 40 anos, sozinhos. E lá na frente vai encontrar o companheiro. E aquele período de, entre aspas, solidão, que não deveria ser assim, aquele período em que o espírito vai ficar sozinho, ele tem a oportunidade de desenvolver esses valores, de perceber muitas vezes a agudeza da sua personalidade, muitas vezes a questão do mando, da prepotência, da arrogância, da crítica, da maledicência, né? Que são características terríveis do mau humor, são características terríveis que o espírito traz, que ele precisa permanecer num tempo de afastamento dessas relações a dois, para que haja um burilamento do seu ser espiritual. E essa autopercepção de si mesmo realmente vai nos auxiliar a fazer mudanças profundas no ser espiritual que somos. Então, quantas vezes nós nos relacionamos, quando temos uma prova dessa natureza, nós nos relacionamos pessimamente dentro do lar. Nós criticamos o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a avó, o tio, né? Somos aqueles a apontar os defeitos, a ter exigências nos relacionamentos, e é justamente isso que a gente veio trabalhar numa existência em que não vamos seguir com alguém para montar, para estruturar um lar. Essa percepção de nós mesmos, esse aprendizado que nós temos que ter com aqueles que a vida, que a existência fez aproximar de nós, relacionamentos que nos sustentam, que a gente encontra com aquele outro ser, que é nosso amigo, que é nosso
nossa amiga, que é um companheiro de trabalho, e aprendermos a nos alimentarmos daqueles relacionamentos e não ficarmos na superficialidade, porque aquele momento evolutivo para nós tem um significado muito grande, um significado educativo. Então, o que é mesmo que eu vou educar no meu espírito ao passar uma existência quase que completa sozinha, sem a presença realmente de alguém? No que isso me educa? E aproveitar em profundidade esses momentos, porque tem um significado evolutivo, espiritual. O que é que eu estou educando? Porque, na grande maioria das vezes, planejamento desta natureza faz com que os espíritos se tornem revoltados, se tornem entristecidos, tímidos, sentem menos-valia, sentem muitas vezes desespero ao perceber outras uniões, ao perceber compromissos de outras pessoas. Então, esse movimento que nós vamos fazer, às vezes, alguém traz o compromisso de se unir a alguém para trazer um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, e depois aquele alguém vai embora por alguma razão. Ou desencarna, ou separa, e aquele espírito vai passar o resto da sua existência sozinho. Que significado tem isso? O que que ele vai construir na sua intimidade profundamente para que numa próxima existência, após esta construção, volte a ter a oportunidade de se unir a alguém? Agora, se nós estamos diante dessa prova e não aproveitamos esta oportunidade para estas construções, quanto tempo ainda vamos arrastar provas dessa natureza? Porque, como a Célia falou muito bem, há espíritos que recebem uma prova dessa natureza, não entendem nada, não compreendem nada, se revoltam, se tornam espíritos angustiados, tristes, revoltados, retornam ao mundo espiritual, fazem de novo a mesma escolha, não conseguem outra vez aproveitar e permanecem 1, 2, 3 reencarnações nessa mesma situação, porque é daquilo que o espírito precisa para se educar. Então, esse entendimento, ele precisa ser percebido pelo espírito. O que eu vim educar em mim numa existência em que vou permanecer todo o tempo todo, sem uma união conjugal. Isso é muito importante, porque para cada um de nós a resposta é íntima. É íntima. E quando nós descobrimos o que é que viemos educar na nossa intimidade, aquilo perde a intensidade da dor. A intensidade, não é que não vai doer, vai doer. Porque prova é prova. Mas a intensidade da dor fica muito suportável, né? E nós, à medida que vamos fazendo aquela construção, que vamos aprendendo a nos relacionar com aqueles que estão ao nosso redor de maneira a nos alimentar, vai se tornando a maior bênção da nossa vida. Vamos então fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, ampara-nos nesta hora, fortalece-nos, Mestre. Permite que, estando em Seu nome, possamos nesta manhã absorver desses conteúdos extraordinários que a doutrina espírita vem nos revelar, para que não sejamos vítimas de nenhuma situação, que não nos comportemos como aqueles espíritos que não aceitam a vontade do nosso Pai que nos ama, que sempre nos oferece oportunidades regeneradoras, que nos conduz ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Obrigado, Senhor, pela presença generosa desses espíritos que nos amam, que nos fortalecem, que nos amparam, que caminham conosco, para que não nos sintamos sozinhos, que nós possamos experimentar a alegria de estarmos na nossa família em humanidade. Mil vezes obrigado, Senhor, por estas lições de vida eterna que calam fundo em nossos corações. Há momentos em nossas existências que somos convidados a vivenciar a consequência dos nossos atos. Quantas vezes abandonamos corações amorosos que suplicaram fagulhas, migalhas do nosso amor, e seguimos para frente sem olhar para trás, sem amparar, sem socorrer. E estas cenas nos buscam em outras existências, em que somos convidados a não encontrar com alguém que irá nos felicitar no matrimônio, mas que vamos nos reajustar, vamos aprender o respeito, o valor das pessoas em nossas vidas, e assim, Senhor, nos reajustarmos. Obrigado, Pai, pelas lições de vida eterna. Ampara, Senhor, todos aqueles que se encontram enfermos, necessitados do Seu amor, da visita daqueles espíritos amorosos que derramam sobre todos nós vibrações de amor e saúde, que todos eles possam se recuperar. Nossos irmãos que se encontram espalhados no mundo inteiro, necessitados de saúde do corpo e do espírito. Que Jesus, o nosso Mestre, possa alcançá-los com seu olhar misericordioso, reanimá-los e reconduzi-los à casa do nosso Pai. E nesta manhã gloriosa que ouvimos o canto dos pássaros, rogamos pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, pela terra do Cruzeiro, onde o Senhor nos fez renascer, para que aqui pudéssemos construir em nós os vínculos do Evangelho. Aonde quer que estejamos, Senhor, que possamos plantar o bem, que possamos semear a verdade, que os nossos pensamentos e sentimentos possam contribuir, Senhor, para proteger a nossa nação da destruição que nos avassala, Senhor, por corações distantes do Seu amor. Que nós possamos orar pelas nossas matas, pelos nossos rios, pelos animais, pelos nossos povos na floresta, por todos aqueles, Senhor, que o Senhor abençoou de nascer aqui,
que sejamos aqueles espíritos, aonde quer que estejamos, a falar do bem, a sentir o amor. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.